Fala, queridos arretados, sejam bem-vindos ao primeiro episódio da nossa segunda temporada do Medicina Arretada, o seu podcast favorito, que agora, conjuntamente com o MedClub, nós somos o Clube Arretado. Um podcast com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência. Estamos aqui, eu, Andrea, eu, Gabriela Arcoverde, e eu, Marcelo Veloso, para falarmos de um tema que costuma nos deixar de cabeça quente nas emergências, arboviroses. Nessa temporada chegamos com várias novidades. Além de nos ouvir, vocês podem nos ver. Por conta disso, vamos nos apresentar. Meu nome é Gabriela, sou médica residente de clínica médica do 2º ano lá do Hospital Alfa. Eu sou Marcelo, eu sou atualmente o supervisor, do programa de residência do Hospital Alfa, sou clínico e estamos aqui junto com vocês. Eu sou Andrea Simone, sou médica gastroenterologista e também preceptora da residência de clínica médica do Hospital Alfa. Bom, vamos dividir o podcast em 7 partes. Podem prestar atenção. Primeiro a gente vai começar com um caso clínico, depois vai definir a arbovirose, fazer seus diagnósticos diferenciais. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação, a 4ª parte do manejo do paciente, a 5ª sobre prevenção, a 6ª um pouquinho sobre as novidades científicas e, por fim, na 7ª parte a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as mensagens mais importantes para você levar para casa. Isso aí, como todo mundo já sabe, o tema de hoje é arbovirose. Então, acho que a gente poderia começar por nosso caso clínico. Vamos lá. Bom, é uma paciente feminina de 30 anos que foi atendida na emergência com febre, dor abdominal intensa e vários episódios de vômitos. Refere que há 5 dias apresenta febre, cefaleia frontal de forte intensidade e mialgia difusa. Ao exame, a paciente está desidratada, 2 cruzes em 4, com temperatura axilar de 37,4, pressão arterial de 110/70, frequência cardíaca de 96 e dor à palpação no quadrante superior direito do abdômen. E aí, eu já vou falar de alguns exames. Ela traz uma hemoglobina de 14,8, um hematócrito de 50, um leuco com 3.900 e 71.000 plaquetas. Bora lá. A gente vai voltar para esse caso clínico, então a gente vai rememorar ele depois, mas primeiro vamos começar a discussão definindo o que é arbovirose. Sim. Bora lá? Então, arbovirose nada mais é que um conjunto de doenças que vão ser causadas pelos arbovírus, né? Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado ali com a dengue, a chikungunya, a zika, mas a gente tem que lembrar, principalmente... E a febre amarela, né? Lá no norte, a gente tem a febre amarela, mas existem outros vírus que a gente não tem tanto aqui no Brasil, como o vírus oeste do Nilo e o maraio, que também são causados são da família arbovírus. Bom, já sabemos que a arbovirose é algo bem frequente, né, na nossa prática clínica, mas a gente precisa um pouquinho dos dados epidemiológicos para a gente ter uma noção da grandeza dessa doença. Perfeito. Então, 90% dos casos de arboviroses aqui no Brasil são dengue. Sim. Então, dados da Organização Pan-Americana de Saúde mostram isso, que 90% dos casos são dengue, seguido por chikungunya e, por fim, zika, que é a menos frequente. Isso, a gente só tem que lembrar aí que justamente por isso, do fato da dengue ser tão prevalente, a gente vai conduzir, quando a gente for falar mais na frente, todo caso como dengue. A princípio, a arbovirose Até que se é prove dengue. o contrário, é dengue. Além de ser a mais prevalente, uma das que tem a evolução mais grave. Isso, né? pode ter um potencial de até levar o paciente a óbito. Inclusive, vocês sabiam que no primeiro semestre de 2023, o Brasil já teve mais de 1,5 milhão de casos de dengue? Eu sabia porque a gente estava preparando o roteiro, mas eu realmente fiquei impressionado. A gente sabe que dengue é muito prevalente, mas 1,5 milhão de casos notificados. Isso. E ainda são Imagina notificados. quantos não chegam na emergência, né? E passa como outra arbovirose qualquer e nem chega a ser uma famosa notificado. virose. Exatamente. Uma virose. Bom, e a gente precisa saber também que existem alguns meses, como são doenças sazonais, existem alguns meses que vão aparecer mais. Então, de março a junho são os meses que elas dão aquele pico que você mais vai encontrar as arboviroses na emergência. Principalmente aqui no Nordeste, porque está relacionado ao período mais úmido, Então, que vai ter um período maior de chuvas e de calor, que é tudo ali que as larvas vão precisar para se desenvolver. Choveu, acumulou água, o mosquito se desenvolve nesses tempos mais quentes, botou ali, e aí a gente vai ter realmente essa eclosão maior nessa época aí, entre maio, junho.
Outra curiosidade muito legal é que existem 5 sorotipos de dengue. E aqui... Legal, não, tá? mas é interessante. Mas aqui, tá bom. aqui a gente só tem 4 sorotipos. O 5º, graças a Deus, ainda não chegou por aqui. Tá bom, né? 4 e 5, tá bom, né? Tá. Então, acho que a gente pode começar também, já que a gente já entendeu um pouquinho da definição, epidemiologia. Chegou o paciente na emergência, esse paciente da gente. Quais seriam outras doenças que a gente poderia pensar ali no diagnóstico diferencial, né? As viroses da vida. Isso. Até porque é nessa época que tem mais virose, né? Isso. A gente precisa pensar sempre de forma sindrômica. Então, todo paciente doente que chega na emergência, a gente vai pensar qual é a síndrome que esse paciente se encaixa. Para dengue, na maioria das vezes, ele vai se encaixar, nas arboviroses de forma geral, ele vai se encaixar como uma síndrome febril aguda. Então, quais outras doenças vão dar uma síndrome febril aguda? Então, a rubéola pode dar um sarampo, toxoplasmose, mononucleose. Todas essas doenças são viroses que se relacionam com uma síndrome ictérica, uma síndrome febril aguda. Isso. Hepatites. Também. Covid, a gente acabou de sair da pandemia é. de Covid e, inclusive, esse relatório da OPAS é bem, bem legal porque ele mostra que em 2020, 2021, a gente teve uma queda do número de notificações de dengue. Obviamente que o número de dengue não reduziu nesse período, mas eles se confundiram com casos de Covid e provavelmente acabaram sendo notificados como Covid-19, né? Isso. Além de pensar no diagnóstico diferenciais com outras viroses, com outras doenças, inclusive doenças não infecciosas que podem causar também, a gente tem que pensar entre as arboviroses. Como é que a gente vai fazer esse diagnóstico diferencial? Pois é, na prática, é bem difícil de a gente fazer isso, né? Todo mundo aí já deve ter dado um plantão e pegado, ou até mesmo tido, né? Você vai ter um quadro bem específico. Geralmente os sintomas vão ser ali mialgia, né? Artralgia, cefaleia. E aí, as arboviroses em si, elas vão compartilhar desses sintomas. Agora, quando a gente está falando de dengue, o que é mais proeminente da dengue, né? A dengue vem do dengo ali, né? Então, é aquele paciente que vai ficar mais prostrado, com mialgia, e a cefaleia retroorbitária é uma marca, é um marco bem importante da doença, além geralmente de febre alta. Já quando a gente está falando de chikungunya, a gente pensa em junta. Então, o paciente vai ter muita artralgia e febre. Geralmente é o que vai se destacar ali dentro das outras. E zika, que a gente viu aí, que acaba sendo a menos prevalente, geralmente é bem insidiosa, né? Vai dar aquele sintoma ali gripal leve. O paciente, muitas das vezes, não vai passar ali na emergência, mas como a gente já viu aí, né, nos anos que precedem esse episódio, a gente sabe que tem uma importância epidemiológica muito importante por conta das gestantes. Isso. Eu acho que a grande atenção que a gente deve ter à zika, né, é quando a paciente está gestante. Aí Isso. a gente precisa ficar atento. E aí o problema é que muitas das vezes você nem suspeita que tem zika, né? Às vezes você fica lá só com uma dor de cabeçazinha e é zika. Isso. E aí vai ser muito importante as medidas preventivas que a gente também vai comentar nesse episódio. E aí chegou o paciente, né, lá na nossa emergência, os sinais e sintomas vão ser esses que Marcelo falou, mas tem mais alguma coisa que a gente precisa perguntar, Gabi? Pronto, o paciente chegou. E aí tá na sua frente, tá dizendo que tá com moleza no corpo, tá tendo febre, tá tendo artralgia. E aí, como é que a gente vai... O que é que a gente precisa mais perguntar para ele? Além dos sinais e dos sintomas, a gente precisa estar atento aos sinais de alarme, que a gente vai falar lá na frente, os sinais de choque. Tem que estar sempre perguntando ao paciente quais são as comorbidades, medicações e uso, fazer uma anamnese direcionada para a emergência. Que também não adianta, nesse momento da emergência, perguntar se o paciente nasceu de parto termo a termo, se teve atraso no desenvolvimento, essas coisas na emergência não cabem, né? Você tá em junho, lotada ali, a UPA de Olinda, lotada de amarelo e verde, sem pacientes na tela, e você não vai realmente assim, ter esse tempo para ficar ali coletando uma anamnese super completa. Eu gosto muito de falar isso para os nossos internos, vocês que estão aí ouvindo a gente. Não existe exame físico e anamnese 100% completa. Principalmente ali na emergência. Por que é importante a gente dar esse diagnóstico sindrômico? Né? Para a gente manejar de forma rápida e tirar o paciente do risco de vida. Eu vou precisar internar esse paciente, aí depois a gente vai coletar uma anamnese mais tranquila na nossa enfermaria. Isso. Muda um pouquinho. Mas então, procurar os sinais que a gente falou, os sintomas que a gente já conversou, procurar se o paciente tem comorbidades ou se tem alguma situação que coloque ele em risco social. Se é um paciente que está em situação de rua, é um paciente com etilismo importante, um idoso sem um apoio familiar, um adulto sem apoio familiar.
Então, assim, isso é importante para a gente identificar e classificar o paciente nos grupos, que a gente vai ver lá na frente. Às vezes a gente que trabalha aqui muito na capital é alguém que vem do interior muito de longe, que não tem uma assistência médica adequada, você também vai levar isso em consideração na tomada de decisão. Bem, então a gente já falou da anamnese, né? A gente falou aí o que é que a gente vai precisar se atentar. Vamos falar um pouquinho de exame físico, né? O óbvio precisa ser dito. Gente, exame físico é para ser feito nos pacientes. Não é incomum que a gente pegue o colega ali, viu que é um quadro, se encaixa como um quadro suspeito de arbovirose, manda o paciente para casa, não faz nenhuma ausculta no paciente. Óbvio, não existe exame físico completo, mas o que é que a gente vai buscar no exame físico? Também são coisas que vão falar a favor de sinais de gravidade, né, desse paciente. Né? Então, eu vou procurar pela presença de petequias no meu paciente, vou procurar se existe algum sangramento de mucosa ativo, se o paciente tem dor, a palpação abdominal no exame físico, sinal de desidratação, derrame cavitários, porque isso vai ser, juntamente com a anamnese, o que vai fazer a gente fazer a tomada de decisão para saber se a gente vai classificar e tratar esse paciente. Como é que a gente vai fazer isso? E aí, depois que a gente faz a avaliação e faz o exame físico, a gente vai saber quais os pacientes que vão precisar de exames complementares. E quais seriam os exames complementares que a gente usaria? Bom, o hemograma, sempre, né? E aí no hemograma a gente já vai ver o hematócrito, que se está hemoconcentrado é um sinal de gravidade. Isso. Vai ver plaquetas, que também é um sinal importante, principalmente na dengue. E vai ver se tem leucopenia, né? Não é sempre, mas a gente pode ter uma leucopenia. Além disso, os outros exames eles também vão servir para a gente já começar esse diagnóstico diferencial. Então, transaminases é importante, função renal e iono é importante, coagulograma é importante, ultrassom de abdômen e raio-x, eles podem ser solicitados naqueles pacientes que vão precisar de internamento. Não vão fazer parte da primeira, rotina, né? Não vão fazer parte da rotina. Outra coisa importante, provas de atividade inflamatória, não esquecer. E aí, aquela pergunta de sempre. E as sorologias? Que o clínico adora. A gente adora uma sorologia, né? Então, a sorologia, né? A gente vai pedir as sorologias virais no diagnóstico diferencial, mas não vai ser todo mundo que vai ter indicação de a gente pedir sorologia específica para diferenciar se é dengue, zika ou chikungunya. Imagina aí, a gente tá numa área epidêmica, né? Num momento endêmico, a UPA lá lotada, como eu falei, e você vai sair pedindo sorologia para todo mundo, a gente vai quebrar, né? O diagnóstico, ele pode ser presuntivo, né? Quando a gente está dentro do período epidemiológico e o paciente se encaixa num quadro suspeito, que a gente vai definir um pouquinho mais à frente. Agora, nos casos que eu tenho indicação de fazer, né? Mulher grávida, óbitos, casos mais graves, não é só sorologia que a gente pode fazer. Existem outros métodos que a gente pode realizar, né? Então, vai depender do período que o paciente está. Nos primeiros 5 dias de doença, a gente vai poder fazer alguns artifícios, né? Alguns exames. Isso. A gente pode fazer o RT-PCR, como a gente fazia no COVID. A gente pode fazer cultura de isolamento viral. E a gente pode fazer também o antígeno. Isso. Lembrando que o antígeno é para dengue, né? Isso. Enquanto que o isolamento viral e PCR, ele serve tanto para dengue quanto chikungunya e zika também. Isso. Né? Se o paciente já passou de 7 dias de doença, aí a gente pode fazer a famosa sorologia. Isso. Lembrando que vai ser o IgM, que vai ser o marcador de fase aguda. Isso. Né? E assim, uma coisa que é interessante, o IgM, ele pode persistir positivo por até 6 meses. Então assim, a gente tem que ter uma parcimônia na interpretação do exame. Até porque a sorologia ela pode dar prova cruzada. Então, você pode estar tendo uma zika e positivar o IgM para dengue, e não ser dengue. Fora que, assim, a gente não precisa esperar a sorologia para definir diagnóstico, nem mesmo para definir a etiologia, como você falou. A gente vai no diagnóstico presuntivo, né? O tratamento é de suporte, basicamente, né? Então, tanto que em épocas epidêmicas, além desses casos mais graves que o Marcelo falou, a recomendação do Ministério da Saúde é você fazer por amostragem. Isso. A cada 10 pacientes, você coleta uma sorologia só para ver como é que está a situação epidemiológica. E que, na verdade, nem é a gente que faz isso, né? É a vigilância sanitária que vai escolher ali casos índices para poder testar. A partir do momento que você notifica. Por isso que a notificação é tão importante e não deve deixar de ser feita. Então, assim, você tem que fazer. Não é só dengue, né? Suspeito de dengue, você tem que notificar. E como a gente falou, é obrigatória. Todo caso de arbovirose, até que se prove o contrário, é dengue.
E lembrando que não é só o médico que pode notificar e que deve notificar. Qualquer profissional de saúde tem a obrigação de notificar casos suspeitos de dengue. Então, E não tem problema mandar notificação duplicada, né? porque isso a vigilância sanitária vai averiguar, tá certo? Então contribuem para a nossa vigilância, né? E notifiquem os casos suspeitos de dengue, tá bom? Lembrando que, por óbito, a notificação ela se torna imediata e depois, né, não sendo casos mais graves, casos de óbitos, eles podem ser feitos de forma semanal. Isso. Né? Lembrando que isso sempre cai na prova de residência. Sempre cai. Né? Ainda na notificação, quando é que vai ser um caso suspeito? Então, quando é que eu vou precisar notificar? Você vai precisar, se o paciente tiver febre e mais 2 ou mais sintomas, 2 ou mais características. Isso. Dentre essas características, né, a gente tem náusea ou vômito, o paciente que vai se apresentar com exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, principalmente retroorbitária, petequia, prova do Laucus positivo ou leucopenia. Então, febre de início de 2 a 7 dias, mais pelo menos 2 dessas características que a gente falou, é caso suspeito de dengue, deve ser notificado e tratado como dengue. Agora, peraí, para e pensa. Quantos pacientes na emergência você não já pegou que se encaixam nesse quadro suspeito de dengue? Quantos você notificou? Eita. Gabi pegou pesado agora. Soltei a bomba e corri. Agora tem um detalhe, tá? A gente tá falando isso, obviamente, no período endêmico, Isso, né? Isso. Porque, assim, se você tem uma causa aparente para aquilo ali, sei lá, chegou uma senhora para você com uma celulite na perna, né? E aí no leucograma, ele tinha uma leucopenia, tinha febre e estava tendo mialgia e artralgia como reação inflamatória. Óbvio que você não vai precisar notificar como Isso. suspeita de dengue. Você tem um foco ali aparente. Isso. Na ausência do foco aparente, e principalmente nesses períodos epidemiológicos, aí é onde se aplica o que a gente está falando. Bom senso sempre. Por favor. Tá, aí a gente já conversou aqui que, na dúvida, dengue, Certo. tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo da dengue. Isso. Que a primeira coisa que a gente tem que fazer é classificar. E aí a gente vai classificar em 4 grupos. A, B, C, D. Só que eu vou falar um pouquinho diferente. Ao invés de falar do A, B, C, D, eu vou começar ao contrário. Eu vou começar do D. Por quê? D, sinais de choque. Teve sinais de choque, grupo D, manejo em UTI. Mais grave, mortalidade bem aumentada. Isso. Né? Grupo C, presença de sinais de alarme. O paciente não está chocado, mas tem sinais de alarme. E o que seriam os sinais de alarme? Vamos falar já já, tenha calma. Eu sou ansioso, minha gente, me deixa. Só que, veja só, grupo C, sinais de alarme. Grupo D, sinais de instabilidade hemodinâmica. Não precisa ter sangramento. Sim. Se tem sinais de alarme, se tem sinais de instabilidade hemodinâmica, com ou sem sangramento, já vai para C, já vai para D. Bom, vou continuar seguindo nessa linha. Vamos para o grupo B, então. O grupo B não vai ter sinais de choque, senão seria grupo D. Não vai ter sinais de alarme, porque senão seria grupo C. Então, o que é que ele vai ter? São pacientes que vão ter ou risco social, então pacientes de situação de rua, idosos que precisam de mais apoio, ou pacientes com comorbidades descompensadas, então hipertensão descompensada, diabetes descompensada, um DPOC de difícil controle, tudo isso também vai entrar. E os pacientes que vão ter algum sangramento espontâneo de pele ou induzido, que seria exatamente a prova do laço, que a gente estava falando mais cedo. Perfeito. A diferença é só que se for de mucosa, né, é grupo C. Isso. Se for de pele, é grupo B. Porque entra como sinal de alarme. Exatamente. Bom, e para finalizar, o grupo A. O grupo mais tranquilo de todos, que muitas vezes nem para emergência vai. Isso. Então, é um paciente que não vai ter nenhum dessas características. Não vai ter sinais de choque, não vai ter sinais de alarme, não vai ter sangramento nem induzido, nem espontâneo, não vai ser grupo social de risco, nem vai ter comorbidade. É Isso. o melhor A suspeita paciente. de dengue e pronto. É aquele Um caso jovem- suspeito de dengue, É pronto. aquele jovem ali de 18 anos que tá de boa, começa a fazer um sintoma gripal, vai ali pra UPA e a gente suspeita de dengue, mas vai mandar ele Isso. pra casa. Isso, né? com orientações, Claro. né? Mas vai para casa, certo? Bom, e agora então vamos falar um pouquinho, a gente falou muito da prova do laço. Sim. Vamos explicar para o pessoal como é que faz a prova do laço, o que é a prova do laço. Então, a prova do laço, ela faz parte do exame físico de todo paciente que tenha uma suspeita de dengue, né? Porque ele vai ajudar aí a gente a definir, por exemplo, se é grupo B ou não.
Lembrando que se o paciente já tem sangramento de mucosa, se o paciente já tem um sangramento espontâneo, ou se o paciente já tem por algum outro motivo indicação de grupo C ou D, você não precisa fazer a prova do laço. A prova do laço ela só vai ser útil para a gente diferenciar se o paciente é grupo A ou grupo B, certo? Então, como é que eu vou fazer essa prova do laço? Primeiro eu vou lá, botar o esfígmo no meu paciente, vou ver a pressão dele. Vou pegar a sistólica e a diastólica e fazer a média. Veja que eu não estou falando aqui de pressão arterial média, que é diferente. Eu vou pegar a sistólica e a diastólica, somar e dividir por 2. Vou insuflar novamente o manguito nesse valor, sei lá, deu 100. Vou insuflar o manguito até 100 e vou desenhar aqui, né, no antebraço do meu paciente, um quadradinho de 2,5 por 2,5 centímetros. E vou deixar 5 minutos o manguito insuflado nessa pressão que eu coloquei. E aí, a partir disso, eu vou contar a quantidade de petecas que vão aparecer dentro desse quadrado. A partir de 20, eu digo que a prova do laço ela é positiva no adulto e na criança a partir de 10 petecas. E por que a prova do laço ela é tão importante? Porque ela vai avaliar a permeabilidade capilar. Então, esse é o grande problema da dengue. Isso. É o que vai causar todos os problemas, é o que vai causar o sinal de alarme, vai causar a instabilidade hemodinâmica. Então, isso é uma forma da gente prever os pacientes que já estão com esse problema na permeabilidade vascular e que vão dar problema lá na frente. É uma identificação precoce de um problema que vai acontecer, né? E aí, assim, tem outra coisa, né? Se o paciente já tem peteca espontaneamente, não faz sentido você fazer a prova do laço. Porque a prova do laço é para pesquisar a fragilidade capilar. Se você já tem o sangramento ativo, a peteca... Vai fazer o quê, né? Ela vai vir positiva, né, gênio? Né? E aí, nesse contexto, entram os sinais de alarme, né? Porque, assim, vai ser um momento um pouquinho posterior, mas também o intuito é o mesmo, né? Sinais de extravasamento capilar. É interessante porque, assim, na emergência, geralmente, o pessoal chega muito preocupado com a febre, né? Mas a febre na dengue não é tanto o que vai nos causar preocupação. Inclusive, né? Os sinais de alarme, eles costumam aparecer quando a febre vai embora. Isso. Então, o paciente diminui a febre, os sinais de alarme é o momento deles brilharem. É o momento que a gente chama de defervescência, né? Então, um sistema imune está ali louco, né? E começa a fazer esse extravasamento. É a fase mais perigosa da dengue. Isso. E aí, quais são esses sinais de alarme, né? Primeiro, hemoconcentração. Então, aumento de hematócrito. Por isso que o hematócrito é tão importante no manejo da dengue. Se a gente tem aumento de hematócrito, está hemoconcentrando, está extravasando, né? Dor abdominal intensa, hepatomegalia, principalmente se for dolorosa, derrame cavitário, né? Também mais um sinal que está extravasando, vômito persistente. E aí, já chegando no grupo D, nos sinais de choque, hipotensão postural. Nesse momento, né, somente hipotensão postural. Você precisa induzir, ainda não tem aquela hipotensão bem estabelecida, mas já é um sinal de que as coisas podem piorar daí para frente. Bom, e aí a gente já chega, pegando o gancho na hipotensão, a gente já chega nos sinais de choque. Então, se o paciente antes ele tinha hipotensão postural, agora, nos sinais de choque, ele vai ter hipotensão arterial. Isso. Né? Sem ser postural. Né? E a outra coisa que ele pode ter é a pressão arterial convergente, que é quando a diferença entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica é menor do que 20. Isso também é um sinal de choque e que a gente tem que classificar esse paciente como grupo D. Isso. Tá certo? Entram aí também outras coisas, né? Como o tempo de enchimento, né? Que a gente usa muito lá na sepse. Veja, na verdade, o grupo D, ele é uma sepse por dengue. Isso. Então, todos os sinais que vão ser de alarme lá pra gente pensar em sepse, a gente vai utilizar aqui, né? É justamente isso que a Gabi tá falando. Hipotensão, taquicardia, tempo de enchimento capilar aumentado, né? E aí, assim, uma coisa que eu acho interessante é porque quando a gente pensa em choque, né? A gente fala muito na hipotensão, na taquicardia, na cianose de extremidades, mas esses são sinais mais tardios, né? Por isso que é bem importante a gente ver essa questão da PA, se está convergindo, e o tempo de enchimento capilar, né? Vejam que a gente está sempre falando isso na dengue. O quanto antes você identificar, né? Então, o tempo de enchimento capilar e a PA convergente são sinais tardios, precoces, né? Se dá para falar assim. De todos os ruins, ali, né? De todos os sinais ruins do choque. É quando ainda dá para fazer, né? Então, ficar atento a isso. A gente consegue intervir ainda, isso. Né? Bom, então, para resumir, o que seria esse paciente que está no grupo D, que tem sinais de choque, né? Então, o paciente que vai ter esses sinais de choque, a gente falou que é comum, né?
ter algum sangramento grave ou disfunção orgânica. É o que Perfeito. o Ministério da Saúde coloca. Legal. Tá, então a gente já falou, né, da classificação A, B, C e D, e a gente tinha dito que isso era importante pra gente definir terapêutica. Pois vamos falar de terapêutica. Vamos sim. Vamos Só lá. que aí eu vou fazer o contrário agora. A gente começou antes do mais grave, eu vou começar agora do mais simples, né? Certo. Grupo A é o paciente filezinho ali, é o paciente que não tem sinal de alarme, não tem gravidade, não que tem muitas vezes nem comorbidade, na emergência vai. ou vai porque quer pegar um atestado, quem nunca, né? É, Dengue deixa a pessoa de cama. deixa. E aí, esse paciente ele vai ser tratado ambulatorial. Não preciso internar e eu não preciso necessariamente pedir exame laboratorial. O Ministério da Saúde coloca que ele é opcional. Se você achar que tem algum motivo ali para pedir, você pode pedir. Mas se você achar que não, é o diagnóstico clínico. Beijos e vai para casa com o seu atestado para curtir ali a sua mialgia e sua cefaleia, né? Só que aí a gente tem que indicar hidratação. Como a gente vai ver daqui para frente, a hidratação ela é o ponto fundamental para evitar que o paciente progrida e chegue no choque. Inclusive, tem estudos que mostram que é a única medida que altera a mortalidade. Né? É, sim, hidratar. Isso. E aí, a hidratação, ela deve ser feita, mas vai ser uma hidratação oral. Então, a gente vai ver que é uma hidratação bem vigorosa. A recomendação do Ministério da Saúde é que a gente faça 60 ml quilo por dia. Só que isso tudo precisa ser feito por soro de reidratação oral? Não. A gente vai colocar 1/3 desse volume para o paciente tomar em soro de reidratação oral, que é aquele sorozinho que você vai pegar para diluir ali no posto de saúde. E o restante pode ser feito com outros líquidos. Suco, água de coco, água mineral, o que o paciente quiser. Então, são 60 ml quilo dia, sendo que 1/3 vai ser em soro de reidratação oral e o restante da forma que o paciente preferir. Perfeito. E não esquecer da orientação, né? Qualquer piora, qualquer sinal de alarme, voltar à unidade. Isso. Por isso, inclusive, que os pacientes em situação de risco entram já no grupo B, porque é aquele paciente que vai ter um acesso difícil ou talvez nem vai ter a percepção da presença de sinais de alarme. Exato. E aí, por isso que o Ministério da Saúde já recomenda, ó, esse aqui é já grupo B. Alertando sempre que o período que a febre desaparecer é o período mais crítico da doença. Isso. E aí a gente tem que explicar isso pro paciente, ó. Principalmente ali no finalzinho, você parou de ter febre, notou alguma dessas coisas, corre de volta pra gente reexaminar, ver se apareceu algum sinal de alarme e definir se ele progrediu pro grupo B, C ou D, que a gente não espera que aconteça. Isso. Né? E aí, como é que a gente vai manejar o grupo B? O grupo B vai ser justamente esse paciente que vai ter que ficar em observação e ter que pedir exames laboratoriais para a gente definir se ele vai para o grupo A ou se ele vai ser reclassificado no grupo C. Então, o paciente chegou, identifiquei alguma situação que coloca ele no grupo B. Primeira coisa, pedir exames laboratoriais. Como a gente já conversou, o hemograma não pode faltar. Isso. Se esse paciente já tem um hematócrito alto, por exemplo, ele já foi para o grupo C. Agora, os exames são todos normais, não tem plaquetopenia, não tem mais nada, né? Durante esse período que ele vai estar esperando os exames, eu já vou estar fazendo a hidratação oral, ali na unidade de saúde, ou pode ser venosa se ele entrar numa daquelas condições. É um paciente que está vomitando muito, ou não está com via oral patente porque está um pouquinho mais sonolento, né? Eu vou optar por fazer venosa, mas idealmente a gente vai fazer oral. Sendo que, se a gente fizer a hidratação venosa, é numa velocidade de 2 a 4 ml quilo-hora, tá? E aí, vou reavaliar depois de ter o laboratório. O Ministério da Saúde coloca 4 horas, que geralmente é um tempo bem razoável para a gente ter o resultado sim. de um exame laboratorial. É um hemograma, né? Né? Fez o hemograma, em 4 horas reavaliei. Se surgiu sinais de hemoconcentração, vai para o grupo C, e aí vai ser conduzido como grupo C. Se não tinha nada disso, a gente hidratou e ele ficou bem, ele vai ser rebaixado para o grupo A, e aí a mesma coisa, vai de alta ambulatorial, orientado sinais de alarmes e reavaliação se necessário. Ou seja, o grupo B, ele é meio que uma Meio do transição, caminho, né? Uma transição Isso. entre o A e o C. Não é definitivo, né? Ou você vai para o C ou você vai para casa. Isso. E aí, se o paciente for do grupo C, né, que aí já entra vômitos persistentes, a alteração do sensório, inclusive, já vai para o C, né, exatamente por isso, Verdade. né, porque ele não vai conseguir fazer a hidratação oral, e aí a gente já vai para a hidratação venosa. Agora só para me defender, eu tô falando de rebaixamento prévio, por exemplo, já é um paciente com uma demência, por exemplo, né? Então tá bom. Essa letargia, irritabilidade no grupo C é uma letargia nova. Isso, Não exato. é um paciente que já está com já com era, AVC, né? com uma Isso.
preferência, esse paciente Isso. aí seria realmente no grupo B. Isso. E aí, assim, você faz hidratação com gosto, Sim. né? Você vai fazer 10 ml por quilo em 1 hora e depois mais 10 ml por quilo na segunda hora. Ai, meu coração. Por isso que os pacientes com IC têm que ficar lá, né? Agora, por favor, isso aí é nossa meta. Não quer dizer, sei lá, fiz 5 ml só, o paciente já tá todo congesto, você vai continuar metendo soro no paciente. Não, Bom senso sempre, né, gente? Isso, né? E assim, tanto os pacientes do grupo C como os pacientes do grupo D são pacientes que você não pode esquecer, não, né? O grupo C, você precisa reavaliar a cada hora, com 2 horas ter esse hematócrito, e aí você vai avaliar. Se ele melhorou, se ele não está hemoconcentrado, aí ele vai para o grupo B, né? Vai para a fase de manutenção, na verdade. Porque a fase de manutenção, ele continua internado e fazendo uma hidratação numa velocidade menor. É um B+. Ali, né? Isso. Né? Um B que precisa ficar internado. E aí você pode repetir esse tratamento, essa hidratação, por até 3 vezes, né? Então, pensa assim, calcular 50 quilos, só para ficar mais fácil a conta. Você vai fazer 500 ml na primeira hora, 500 ml na segunda hora, reavalia. Se não melhorou, 500 ml na terceira hora, 500 ml na quarta hora. E ainda pode repetir mais uma vez. São 2 litros de soro para um paciente minhãozinho de 50 quilos. Isso, né? É muita coisa mesmo. Isso, então por isso é um paciente que você precisa estar junto. E aí, se você fez essas 3 vezes, ele melhorou, fica, né, interna e fica na fase de manutenção. Se não melhorou, vai para o grupo D. Indicação de UTI e hidratação mais vigorosa ainda. E aí você falou, né, da expansão ali no primeiro momento e falou da fase de manutenção, né? Lembrando que na fase de manutenção você já fez esse soro todinho e você ainda vai deixar 25 ml por quilo em 6 horas, né? E se o paciente melhorou, você vai deixar depois 25 ml por quilo em 8 horas, né? Para completar 48 horas de internamento. É muito soro. É muito soro. Não tenha medo, tenha cuidado, Isso. né? Mas não tenha medo. E se ele for para o grupo D? Aí você vai fazer 20 ml por quilo em 30 minutos. Né? Você vai caprichar no soro. E aí tem isso. É o paciente que ele deve estar em UTI. Só que a gente sabe que nem sempre a gente consegue. Às vezes você vai precisar ficar com esse paciente ali na sala vermelha e ele precisa ser revisto a cada 30 minutos. E aí... Meio difícil na prática, mas assim, é o que deveria ser feito. Então, né? A gente tá aqui pra falar o certo. Isso. Então, para gravar, né? Então, a gente vai fazer os 20 ml em 2 horas, 20 ml por quilo em 2 horas no grupo C, enquanto 20 ml por quilo em meia hora no grupo D. Isso. Então, assim, a proporção é a mesma. Você pode só botar muda o até tempo. 20 e 20. 20 ml por Isso. quilo em 20 minutos. Exatamente. Não tá errado, certo? E aí, você pode repetir até 3 vezes. Reavaliou, o paciente continua classificado como D, você faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira. Depois da terceira, aí você tem 2 caminhos. Uma é, se ele continuar hemoconcentrado, você vai fazer a reposição com albumina. Você vai entrar com a reposição de albumina. Se o paciente não estiver hemoconcentrado, aí você vai ter que procurar outras causas. Por que o paciente está em choque e não está hemoconcentrado? Então, isso não bate com dengue. Então, aí você vai reavaliar o seu diagnóstico. E pode ser, inclusive, uma descompensação da doença, né? A dengue aconteceu ali, descompensou insuficiência cardíaca e, na verdade, o camarada está num choque cardiogênico. Isso. Ele já vai precisar de outro tratamento, né? A gente não vai Isso. adentrar aqui, Isso. né? Mas a gente já falou de insuficiência cardíaca lá na primeira temporada. Então, Isso. se vocês quiserem, deem uma passadinha lá que a gente fala do tratamento dessas condições. Tem no nosso podcast e também tem no nosso guia rápido de Isso. insuficiência cardíaca. Pode ir no nosso site, Medicina Retada, e procurar nosso guia rápido de insuficiência cardíaca, que vocês vão achar tudo isso aí como manejar. Perfeito. Muito bom. E se o paciente melhora? Se o paciente melhora, aí ele fica como grupo C. Isso. Então, ele ainda tem que passar as 48 horas internado, ele tem que fazer a fase de manutenção de 6 horas, depois de 8 em 8 horas, né? Por favor, né? Não é UTI casa, não. Por favor. É a escadinha, né? Isso. Então, de D você sai para C, que sai para B, que sai para A. Mais ou Isso. menos assim. Isso. Então, recapitulando, o local de que cada um vai ficar. O A, ele vai para casa com orientação, com medidas de educação e saúde.
O B, ele vai ficar em observação na emergência para ser reavaliado. O C vai ficar internado, provavelmente em um leito de enfermaria ou leito de emergência. E o D precisa ir para UTI, que é um paciente Isso. grave, com alta chance de morte. Ou na impossibilidade de UTI, um leito de semi-intensiva, que é a vermelha, É basicamente. sala vermelha, né? Isso. Então, a gente já entendeu uma de cada paciente vai ficar internado. Agora me diz, quando é que a gente vai decidir que é o melhor momento para alta? Bem, primeira coisa que a gente precisa fazer é estabilizar hemodinamicamente o paciente. Se o paciente está estável hemodinamicamente por 48 horas, isso é um bom sinal. Lembrando que eu vou falar várias coisas aqui e, obviamente, a gente tem que pesar, né? O ideal é que o paciente preencha todos esses critérios. Faça um check, né? Meio que um Isso. checklist. Então, tem que estar estável por 48 horas. O paciente não pode ter febre por 24 horas, porque aí eu garanto que ele passou daquela fase crítica, que ele não possa voltar até a tempestade inflamatória e entrar de novo num quadro de choque. O paciente tem que ter uma melhora visível do quadro clínico. O que é uma melhora visível do quadro clínico? É você olhar para a carinha dele e ele não está mais com aquele estado geral ruim. Ele está com um estado geral bom, a sua impressão, o seu feeling clínico é de que esse paciente está melhor, né? E o paciente já tem que ter normalizado o hematócrito por 24 horas e a plaqueta não necessariamente vai precisar estar normal, mas ela precisa vir em uma curva de ascensão. Então, eu preciso normalizar a plaqueta? Não. Eu posso estar alto para o paciente com 40 mil de plaqueta. Se quando ele internou ele estava com 20, depois foi para 30, depois foi para 40, eu tenho certeza que ele vai continuar ascendendo ambulatorialmente e aí eu fico tranquilo. Paciente com bom estado geral, eu só lembro do paciente com duplo X, né? Que cruza os braços aqui em cima e cruza as perninhas também. Exato. Sinal Esse de aí alta. tá ótimo. Sinal de alta. Ou começa a fazer confusão na enfermaria. Esse também. Esse também. Se tá bom para fazer confusão, tá bom para Tá bom receber pra ir alta. pra casa, né? Agora vamos de polêmicas. Vou fazer uma pergunta que todo mundo quer saber e que vocês vão responder agora. Gabi gosta de uma polêmica. Gosta, né? lá vem ela com as É polêmicas. Mr. Polêmica. Ó, é o seguinte. Chegou um paciente com dengue e a gente sabe que os pacientes com dengue podem ter plaquetopenia. Se chega esse paciente que Marcelo falou, com 20 mil 20 mil plaquetas, plaquetas. vale a pena fazer a transfusão de plaquetas para ele? O dedo coça. Coça, né? O dedo coça, a gente fica preocupado, mas tem estudos que mostram que não. A plaqueta sozinha, ela não indica transfusão. Se ela tiver abaixo de 20 mil, abaixo de 30 mil, mas não tiver sinal de sangramento, não transfunde. É igual na PTI, né? Eu tenho uma história engraçada com isso. Quando eu era R1, no finalzinho do meu R1, eu tinha um paciente com PTI na enfermaria, eu tava de plantão. Aí chega o laboratório e me liga, doutor, a paciente tá com 7 plaquetas. Aí eu fiz 7 mil plaquetas, não, ela fez 7. Eu nem tenho como liberar com 7, porque eu só tenho como liberar no laudo abaixo de 1000. Jesus. A sua paciente, ela tem alguma condição clínica que justifique, aí a paciente não era minha, era de outro colega, eu fui lá, revisei o prontuário, de fato, ela tinha uma PTI. Cheguei lá, perguntei se o paciente era um homem, se ele tinha sinal de sangramento, procurei ativamente se tinha sangramento de mucosa, não. Mas eu fiquei tranquilo, não. Isso era 2 horas da manhã, eu liguei pra minha staff, doutora Alessandra, beijos pra doutora Ale, liguei pra ela, acordei a bichinha toda desorientada, doutora Ale, eu vou transfundir esse paciente. Ele fez, não, você não vai transfundir não. Comece aí o corticóide que amanhã ele vai estar bem. Eu confiei na staff, né? Quando foi no outro dia, o paciente já estava com 10 mil plaquetas. Agora sim, vocês acham que eu dormi? Não. E aí, retomando o que eu falei no início, a única coisa que altera a mortalidade em dengue é a hidratação. A transfusão de plaquetas também não. Mas que coça o dedo, coça. Ou se coça. Mas lembrando que a transfusão de plaquetas, inclusive no paciente com dengue, vai estar bem indicada se o paciente tiver abaixo de 50 mil e com sangramento ativo. Isso. Então, fazendo essa ressalva, não é para nunca transfundir plaquetas, Isso. né? É Inclusive- não transfundir pelo número. Isso. Inclusive, assim, no paciente que é grupo D, né, se ele persiste ali com sinais de instabilidade, apesar de toda aquela hidratação volumosa, aqueles cuidados, uma das coisas que o Ministério da Saúde indica é que a gente procure, né, outras causas, inclusive a necessidade de investigar coagulopatia. Sim. Né? Esse Uma paciente CIVD. pode evoluir para uma CIVD. E aí você pode precisar repor plaqueta, fibrinogênio, fator de coagulação, senão o paciente vai sangrar, Isso. né? Tá. Beleza. A gente tinha falado daquela parte de proteção individual, principalmente na zika, né? Já que é um quadro mais leve. Como é que a gente protege? A gente sabe, mas vamos reforçar. É sempre importante lembrar, Sim. né? Então, é o seguinte, a gente tem as formas de proteção individuais e coletivas.
as coletivas, todo mundo já está cansado de ouvir. Inclusive, já existe uma vacina que já está bem consolidada, que é a Dengvaxia, que ela vai proteger os pacientes em torno de 70% de contrair a dengue, mas ela só está indicada para pacientes que já tiveram dengue antes e ela vai prevenir a dengue, a segunda infecção por dengue, que seria mais grave. É uma profilaxia secundária, né? Isso. E aí tá chegando uma nova, né? A Qdenga, ela já tem registro na Anvisa, mas ainda não tá no SUS, né? E aí quais as vantagens dela? Uma é que ela pega o sorotipo 1, 2, 3, 4. Ela tem uma eficácia melhor, 80% mais ou menos, e 90% de casos graves, ela protege. Que pedem hospitalização, né? E além do mais, ela não precisa ser secundária. Ela pode ser usada em quem não teve ainda. Então, assim, a promessa é que vai ser uma boa vacina. A vacina do momento, né? Exato. E a vantagem dela também é que se você já se vacinou com a Dengvaxia, né? Você também pode fazer a Qdenga para aumentar a imunidade, né? Lembrando que elas são 2 doses e esses dados de eficácia geralmente é quando você já terminou a segunda dose. Isso. Só que aí o pessoal pede para que você tome uns 6 meses de diferença entre as duas, mas aí quem tiver dinheiro para pagar, hein, pode se embora tomar a sua vacina. Vale a pena. Vale, com certeza. Bom, depois de tanto falar, vamos agora retomar o caso. Vamos resolver a vida da nossa paciente. Isso, bora fechar. Eu vou pegar aqui e resumir o que é que a gente já discutiu, né? Então, a gente tem uma paciente, 30 anos, com um quadro suspeito de dengue, né? Ela se encaixa naqueles períodos e vinha tendo sinais de desidratação, né? 2 cruzes em 4, tinha uma PA de 110 por 70, uma frequência cardíaca de 96 e dor abdominal, a palpação. De exames, ela tinha um hematócrito de 50, um leuco de 3.900, então uma leucopenia, e uma plaquetopenia de 71.000. E aí, qual é o grupo que essa paciente se encaixa? O que é que vocês aí em casa acham? E aí, vamos dar a resposta? Bora? Bom, se a paciente ela tem dor abdominal, palpação, ela tem o sinal de alarme. Se ela tem sinal de alarme, ela, pelo menos o grupo C. Ela tem algum sinal de choque, aparentemente a pressão está boa, não tem nada que chame a atenção de perfusão, má perfusão. Perfeito. Então, é uma paciente do grupo C. Isso. Como é que a gente ia manejar ela? Então, por ela ser do grupo C, 1, ela precisa ser internada. 2, ela precisa ser hidratada. Então, a gente vai hidratar, vai reavaliar em 2 horas para aí definir se ela vai para a fase de manutenção do grupo C ou se ela vai para a fase D, para o grupo D. E aí é uma paciente que está fazendo febre. Mesmo que ela fique internada no grupo C e a gente normalize esse hematócrito, ela fique estável ali, a gente precisaria que ela pare de ter febre e só 24 horas após a gente poderia dar alta, como a gente comentou, né? Obviamente, garantindo que a plaqueta está subindo, que o hematócrito normalizou e que não surgiram nenhum sinais de instabilidade hemodinâmica. Então, acho que a gente pode ir para as mensagens para casa. O que é que foi mais importante desse episódio? Bora lá? Mensagem número 1. Toda arbovirose deve ser conduzida como dengue até que se prove o contrário. Mensagem número 2. O manejo do paciente com dengue depende da classificação dele nos grupos A, B, C ou D. Mensagem número 3. A gente vai tratar o paciente do grupo A ambulatorialmente, grupo B, observação, grupo D, internamento em enfermaria e grupo D, internamento em UTI. Mensagem número 4. Plaquetopenia isolada não indica transfusão de plaquetas. Bom, agora vamos para a parte final, o desafio. Vamos fazer um desafio com vocês. A gente vai lançar uma pergunta e quem for a primeira pessoa a responder no nosso Instagram, vai lá, @medicinaarretada, o mesmo A para o medicina e para o arretada. Indo lá, vai ter um post do nosso episódio com o desafio. E quem for o primeiro que responder esse desafio vai ganhar 3 meses grátis do MediClub. É isso aí, são 3 meses grátis de MediClub. Vale muito a pena. Então, pega aí caneta e papel na mão, vou falar agora o desafio. A pergunta é: qual a arbovirose mais frequentemente associada à síndrome de Guillain-Barré? E aí, você sabe? Quem souber, só comentar lá. Primeira pessoa que responder vai ganhar. Vai correndo. Deixa Corre. eu repetir o Instagram. Medicina Arretada. O mesmo A para medicina e para arretada. Não perde essa. Lembrando que a gente também tá no YouTube, no TikTok e também tem o nosso guia rápido, né? Que você pode se atualizar aí em medicina e ter um material rápido e confiável para conferir condutas, manejo. Então dá uma olhada também no nosso site
www.medicinaarretada, o mesmo A pro medicina e pro arretada.com.br. Tem para todos os gostos. Isso aí. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado por mais essa audiência de vocês, por estarem aqui com a gente nesse novo formato em videocast. Espero que vocês tenham gostado e a gente espera vocês na próxima semana aqui no Clube Arretado. Cheiro! Cheiro!